Olá, nesse vídeo vamos resolver um exercício de integral por substituição trigonométrica. O nosso exemplo é uma integral, e aí aqui é uma função fracionária. A gente tem no numerador raiz quadrada de 9 menos x quadrado, dividido por x ao quadrado. Então, essa integral, a gente vai fazer a substituição trigonométrica usando aquele modelo A seno de θ. Então, para nós aqui, devido a essa raiz quadrada, aí a proposta aqui é fazer uma substituição trigonométrica em que eu elimine a raiz quadrada. Então, eu vou ter assim, ó, o x, eu vou chamá-lo então de 3 vezes o seno de θ. E esse θ, eu já vou deixar aqui ao lado, ele tem um domínio, né? Ele vai de menos π sobre 2 até o π sobre 2. É importante a gente saber o domínio aqui da função, porque como a gente está trabalhando com raiz quadrada, em geral, a gente teria resultados positivos, negativos, mas a gente tem que ver a condição de existência em relação à raiz quadrada. Então, como eu estou usando seno e uma raiz quadrada, eu vou precisar de valores estritamente positivos, então por isso que eu coloco essa restrição aqui, né, na função. Daí eu vou precisar aqui do dx, né? Vou fazer a derivada de x em relação a θ, e aí a gente vai ter 3 cosseno de θ d θ. E também eu vou pegar esse x aqui e elevar ao quadrado. Então, como x é 3 seno de θ, x ao quadrado equivale a 9 seno ao quadrado de θ. Porque eu elevei o quadrado aqui em ambos os lados. Eu fiz isso para eu substituir aqui nessa raiz quadrada. Então, eu vou fazer aqui em formato de rascunho, né, que eu não vou usar a simbologia de integral. Então, eu vou pegar aqui, ó, a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Então, fechar a raiz aqui. Isso aqui é igual, raiz quadrada de 9 menos. Vou fazer a substituição, então, do x ao quadrado aqui. Ele equivale a 9 vezes seno ao quadrado de θ. Fecho a raiz aqui. Aí agora acho que ficou um pouco claro por que eu peguei esse número 3 aqui, né? Porque eu sabia que quando eu elevar ao quadrado, eu vou atingir o 9, e junto com esse 9 que já estava aqui na função, eu vou poder colocar em evidência e fazer as substituições trigonométricas devidas aqui. Aqui então, no caso, vou continuar aqui embaixo, eu vou pegar o 9, colocar em evidência como eu falei, e aí aqui eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de θ, fecho aqui e termino de passar a raiz aqui. Bom, propriedade simples aqui de radicais, eu tenho um produto agora devido à fatoração, a raiz quadrada de 9 é 3, e aqui 1 menos seno ao quadrado de θ, pela relação fundamental da trigonometria, isso daqui equivale a cosseno ao quadrado de θ, né? Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, e que vai dar cosseno de θ, tá? Eu não vou colocar em módulo devido ao intervalo que eu já tenho aqui, né, do domínio. Então, eu sei que eu não preciso colocar em módulo, porque eu já vou ter os valores positivos aí, tá? Então, nós fizemos essa substituição trigonométrica para eliminar a raiz quadrada, né, e chegarmos em 3 cosseno θ. Daí, eu vou reescrever aqui a nossa integral. Então, a gente tem integral, o nosso numerador, a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, pelo meu rascunho aqui, a gente viu que ele deu 3 cosseno de θ. Como está dividido aqui por x quadrado a gente viu que é 9 seno quadrado de θ. Então, eu já coloco aqui 9 seno ao quadrado de θ. E o nosso dx, como a gente também já fez aqui, ele equivale a 3 cosseno de θ d θ. Pronto, eu fiz todas as substituições possíveis. Lembrando que nas substituições eu não posso ficar misturando letra, né? Como eu chamei o x aqui, eu coloquei ele em relação a θ, eu não poderia escrever aqui 3 cosseno θ, 9 seno θ, vezes dx. Eu não posso, né? Já que eu estou usando θ, eu tenho que transformar tudo para θ. Bom, aqui, ainda continuando, eu tenho 3 vezes 3, que dá 9,
que vai dividir com esse 9 aqui. Então, esse 9 vai dividir com esse 3 vezes 3, que dá 1. O cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Então, a nossa integral vai ficar cosseno ao quadrado de θ, dividido por seno ao quadrado de θ, dθ. Cosseno dividido por seno, isso daqui dá cotangente ao quadrado. Então, eu tenho aqui integral da cotangente ao quadrado de θ dθ. Bom, aqui eu vou precisar de uma relação trigonométrica para poder resolver a integral da cotangente ao quadrado, porque essa integral ela pode não estar na tabela de integrações, né? Então, o que eu vou fazer? Veja só. Eu tenho uma tabela aqui, né? Por exemplo, a cossecante ao quadrado de θ é igual a cotangente ao quadrado de θ mais 1. É uma relação trigonométrica. Como lá na integral a gente chegou à integral de cotangente ao quadrado de θ, esse mais 1, então ele vai subtrair aqui e eu vou ter cossecante ao quadrado de θ menos 1, na verdade, né? E aí na tabela de integração a gente tem a integração da cossecante ao quadrado de θ, que é o mesmo que menos cotangente, né, aqui no caso de x, né, mais a constante. Então vamos voltar lá. Aqui então a gente tem a integral, então nossa ficou a integral de cotangente ao quadrado, que nós vamos substituir por integral, usando então a relação trigonométrica, a gente vai colocar aqui cossecante ao quadrado, né, de θ menos 1, tá? dθ. Vou colocar um parênteses aqui. Isso porque a gente viu, né, que cotangente quadrado de θ mais 1 era cossecante ao quadrado de θ, tá? Então, como aqui não tem o mais 1, eu tenho que escrever o menos 1 aqui para fazer um ajuste. Agora sim, o que a gente tem aqui? A gente tem a integral da cossecante ao quadrado menos 1. E isso vai resultar em quê? A gente viu que essa integral, então, pela tabela lá de integração, veja só, cossecante ao quadrado de x dx é menos cotangente de x mais a constante. Então, a gente vai ter aqui menos a cotangente de θ. Aqui eu tenho esse menos 1, então quando eu integrá-lo, eu estou em relação a θ, isso vai dar menos θ, mais aquela constante c, tá? Aí a gente chegou no resultado da integral em relação a θ. Como a gente está em relação a x, fizemos a substituição trigonométrica, né? Eu preciso voltar de θ para x. Para isso, eu vou construir aqui um triângulo retângulo, né? Só para a gente auxiliar aí nas funções trigonométricas. Eu vou pôr o θ aqui na hipotenusa 3, aqui no cateto oposto ao θ eu coloco o x, e se a gente fizer aqui o teorema de Pitágoras, a gente vai achar que esse cateto é igual à raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, que é exatamente, né, o valor aqui do numerador, e por isso que eu escolhi aqui o 3 seno θ como sendo o valor para x. Porque aqui, na verdade, se eu pegar aqui o seno de θ, eu tenho exatamente x sobre 3. Pela definição de seno, cateto oposto por hipotenusa. Com isso, eu tiro a função inversa aqui, né? O θ, então, ele vai ser o arcseno de x sobre 3. E aí, eu já consigo uma parte aqui da integral. Agora, e essa cotangente aqui, né? Cotangente de θ. Em relação a esse meu triângulo auxiliar, a cotangente ela vai ser cateto adjacente dividido por cateto oposto. Ou seja, ela é inverso da tangente, né? Então, aqui para nós, a gente vai ter raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado e dividido por x. Daí eu tenho a cotangente de θ. Daí a nossa integral aqui, então, a nossa resposta final. Agora eu posso passar de θ para x, né? Vou voltar aqui a substituição. Então, isso ficou menos, a resposta final, então, é menos a cotangente de θ, que é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, sobre x, menos o θ,
E o nosso θ é arcseno de x sobre 3. E aí mais a constante. Aí agora sim, a gente tem a resposta final da integral que foi proposta aqui no início do exercício. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!